Meus amigos, a gente pode estar vendo a história acontecer, ou melhor, sendo reescrita, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a fazer tudo aí que você já sabe, beleza? Então, por gentileza, toma atitude aí. Seguinte, Barcelona foi ao Santiago Bernabéu e desde a temporada 2018-2019 que não ganhava do Real Madrid. E aí não só ganhou, como deu uma grande lição de que as coisas podem estar mudando e que conceitos, ideias, quando tudo isso é bem aplicado, você, quando tem um coletivo muito forte, quando você tem ideias muito firmes e liderança, a coisa pode se transformar até muito rápido. E o Barcelona fez isso contra o Real Madrid, num momento em que o Real está nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, virtualmente é o campeão espanhol. Então, assim, uma temporada talvez que o Real possa estufar o peito e dizer que está bem à frente do Barcelona. Só que o Barcelona foi lá e demonstrou outra coisa, porque de fato o time é outra coisa desde que o Xavi assumiu, e acho que os números são muito claros, como mostra o Footstats. Em 16 jogos são 11 vitórias, 4 empates, só uma derrota, 77% de aproveitamento, é um número muito alto, 37 gols marcados, 14 gols sofridos, pulou de nono lugar para terceiro no campeonato espanhol, está aí caminhando hoje como um dos favoritos da Europa League. São 13 jogos de invencibilidade, e eu diria que um título de Europa League nesse momento seria bem mais do que o planejado lá atrás no começo da temporada. Marcou 4 gols em 4 adversários diferentes na Liga, né? 4 ou mais gols, goleadas por 4 ou mais gols, e um desses adversários, o Real Madrid. Então, assim, fica muito claro que, de fato, o time é outro, com conceitos muito claros, muito mais próximo, com a pressão alta muito mais bem feita, né? O Xavi tem muito do Guardiola, e é importante a gente falar sobre isso, porque eu lembro de ter feito um tweet há muito tempo atrás, falando sobre os discípulos do Guardiola, que assim, eu achava muito legal a gente ter isso acontecendo no mercado, né? O tweet é de agosto de 2020, quando eu boto os discípulos do Guardiola estão se espalhando no mercado. O Arteta é um deles, o Xavi é outro, e tinha o Domenech, que hoje está na Turquia e assumiu o Flamengo e não foi tão bem assim, por mais que eu acho que o Flamengo do Domenech tenha sido injustiçado em alguns momentos na análise. Mas o que eu queria dizer é que é legal ver o movimento acontecendo e o legado sendo criado na nossa frente, do mesmo jeito que a gente viu uma legião de treinadores, esses caras inspirados no Cruyff, e o Guardiola é um desses caras. A gente está começando a ver, diante dos nossos olhos, muita gente inspirada no Guardiola, para você ver o impacto desse cara na história do jogo. Talvez só daqui a muito tempo a gente perceba isso, só que agora a gente já está vendo acontecer. E de vez em quando apareciam uns gaiatos lá nesse tweet, porque o Arsenal do Arteta penou um bocado, né, para funcionar, assim, sofreu muito, mas hoje está bem. O Xavi, acho que dá para considerar uma realidade, e o Domenech, enfim, fez o que fez no Flamengo, sofreu todas aquelas oscilações, não faz uma campanha absurda no Galatasaray, mas enfim, ele já é uma realidade no mercado. Boa ou ruim, esse não é o julgamento. A questão é que o Guardiola produziu ideias, sedimentou essas ideias e espalhou essas ideias, né? O Arteta faz isso, o Domenech faz isso, e o Xavi aplica isso muito bem no Barcelona, sempre com opção de 2, 3 passes, o conceito do terceiro homem, dando o que a gente chama de jogo apoiado, muita amplitude, né? Jogadores bem abertos, e muita inversão de bola longa, com o Piquet, por exemplo, né? O zagueiro dando essa fatiada, achando o lado oposto para uma jogada de 1 contra 1, muito jogo lateral, mas muita troca de passe rápido, assim, 1, 2, 3 toques no máximo, né? A pressão alta muito bem executada. Enquanto o Barcelona fez isso com o Real Madrid, a gente viu o sufoco que foi para o Real conseguir jogar, né? Muito difícil o primeiro tempo para o Real Madrid, e no final das contas a gente tem um primeiro tempo com 63% de posse de bola para o Barcelona, 9 finalizações, sendo mais da metade no alvo, assim, um jogo muito alto, né, empurrando o Barcelona, empurrando o Real Madrid para trás, assim, o Casemiro basicamente engessado aqui para tentar proteger a frente da área, o Toni Kroos também bem empurrado
para longe do gol. O próprio Modric, que em alguns momentos jogou como falso 9, também empurrado muito para trás. A mesma coisa vale para o Valverde, né? Bem longe de uma zona de ação. E Rodrigo e Vinícius Júnior muito abertos, ou seja, o Real Madrid basicamente não conseguiu ocupar a área do Barcelona. O Ter Stegen ainda fez algumas defesas, mas a atuação do Barcelona coletivamente foi maravilhosa de ver, né? E aí você vê até pelo comportamento do Busquets, ó. Busquets quase funcionando como um meio armador em vários momentos, uma atuação de gala. O próprio De Jong e o Pedri formando um cinturão ofensivo aqui. Se a gente encaixar essas peças num quebra-cabeça, você vai ver um cinturão criativo bem próximo da linha ofensiva, bem próximo do gol do Real Madrid. A mesma coisa vale para a linha ofensiva do Barcelona. O Dembélé bem aberto, já que o Jordi Alba dava em vários momentos essa amplitude pelo lado esquerdo, né? Porque o Ferran Torres fazia isso, mas caía para dentro. E o Aubameyang, o quanto ele ocupou a área do time do Real Madrid. Então, é uma atuação coletivamente que todos os conceitos do guardiolismo estavam ali no chavismo. E isso repercutiu na imprensa internacional, porque claramente considera-se o quê? Que o Barcelona está de volta. Mas não é de volta só à competitividade, é de volta a uma forma, a uma ideia. E o Xavi, quando jogava, logo depois que o Guardiola saiu, teve uma frase que marcou muito quando ele deixou claro que, olha, nós vamos morrer abraçados nas nossas ideias, a gente não vai ceder. Né? E o Barcelona depois, por crise, por má fase, por gestão, foi obrigado a tentar mudar, né? E tentou mudar em algum momento com o Valverde, tentou mudar com o Koeman, e agora vai voltando às suas origens com o Xavi. E deixando isso muito claro que, ó, temos um conceito e tão importante quanto competir é como se compete. E acho que isso o Guardiola deixa muito claro, acho que isso o Xavi deixa muito claro, e a imprensa repercutindo isso, o Mundo Esportivo, que é um jornal catalão, fazendo todo um compilado da exaltação da imprensa mundial, desde a França, passando pela Argentina, enfim, a Gazeta dello Sport, todo mundo falando, e o termo o Barça voltou, né? O Barça está de volta. O próprio Piquet falou sobre isso, né? Estamos de volta. Mas não estamos de volta simplesmente porque o time voltou a ganhar. É principalmente pela forma como o time voltou a ganhar. E isso é muito importante para grifes como o Barcelona, o Real Madrid. Eu lembro bem, por exemplo, que a era Mourinho no Real foi uma era que o time conseguiu estancar a sangria do Barcelona, do Guardiola, mas de uma forma que não tinha nada a ver com a história do Real Madrid, né? De imposição, de um jogo estético, de um jogo dominante. E isso não deixou nenhuma saudade no torcedor do Real Madrid. O Barcelona, ele agora volta a competir, mas, de novo, mais importante do que voltar a competir é como o time volta a competir. É com identificação com aquilo que historicamente o Barcelona faz, é dominante, é sendo o protagonista do jogo, é envolvendo, é se protegendo com a bola, é sendo esteticamente, coletivamente harmonioso, né? Você olha para a atuação do Barcelona, você vê que tem uma harmonia coletiva naquilo ali, e até a construção dos gols, né? Foi tudo muito bonito de ver. Então, aí o chavismo está aí, viu? E é isso, o legado de uma ideia muito forte, ou de uma influência muito forte do Guardiola está aí, como o Guardiola foi extremamente influenciado pelo Johan Cruyff, e é legal a gente ver esses movimentos na história. Então, assim, curta, porque se tudo funcionar, eu acredito que o Xavi seja técnico do Barcelona para papo de uma década. Não me surpreenderia se a gente visse o Xavi nessa relação tão duradoura e longeva com o Barcelona. Ele saiu para se preparar para isso e entendeu que o momento de voltar era esse. Se tudo funcionar, a base vai continuar produzindo jogadores como o Pedri, como o Gavi e por aí vai, como o Ansu Fati. E a ideia, a ligação é tão umbilical, né? Ele tem tanto lastro até para errar, que eu não consigo imaginar um trabalho de curto prazo, né? Acho que a gente está vendo, de novo, a história sendo escrita ou reescrita, como você quiser interpretar. Se inscreve aí. É nóis. Obrigado.